Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo nós vamos resolver juntos o exercício número 2 a respeito da aula 3, que aborda o conteúdo sobre formulários. Esse é um exercício um pouquinho maior, por isso nós vamos fazer com calma, para poder entender todos os detalhes desse código. Eu vou primeiramente clicar aqui no link do exercício, e a gente tem um formulário, um botão aqui de inserção, e uma tabela abaixo, no qual vão ser exibidos todos os contatos que nós formos cadastrando, ok? Lembrando que nós estamos fazendo esse cadastro não utilizando um banco de dados, né, instalado no servidor, mas esses contatos aqui eles vão ser cadastrados utilizando o recurso de armazenamento local, ok? O Local Storage. A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, uma vez que ele já foi, né, esse assunto já foi abordado no exercício número 1 também da aula 3. Então, se você quiser conhecer um pouco melhor sobre os detalhes, né, do Local Storage, ou seja, do armazenamento local, eu te sugiro que você assista o exercício número 1 da aula 3, exercício resolvido número 1 da aula 3. Mas agora, no exercício número 2 da aula 3, que vai ser sobre formulários, nós vamos de fato utilizar esse Local Storage para uma situação um pouco mais prática. Então eu vou abrir aqui ó, a pastinha dos formulários. Primeiramente eu vou abrir o index para a gente poder analisar todos esses elementos aqui, tá, do HTML. Vou puxar aqui um pouquinho para a gente poder ficar concentrado aqui ó, no código HTML e nos elementos que vão estar aparecendo aqui no visual. Primeiramente a gente vai dar uma introduzida a respeito desses elementos, para depois de fato entrar, né, no script, na codificação do JavaScript mesmo, para implementar, né, todas as funcionalidades. Então primeiramente aqui ó, a gente tem um formulário, né, é lógico que no início eu tenho um H1 escrito contatos, lembrando que nós estamos utilizando a estilização aqui baseado no Bootstrap, então se você não assistiu a aula teórica, lá eu explico como que a gente pode fazer a importação, né, do arquivo CSS para a estilização aqui do Bootstrap e também o arquivo JavaScript, uma vez que a gente vai fazer as validações utilizando o JavaScript. Quando o usuário clicar aqui, ó, por exemplo, e quiser inserir um contato, caso ele não tenha preenchido campos obrigatórios, a gente vai dar essas informações aqui trabalhando com a validação, né, do Bootstrap, em conjunto, logicamente, com o JavaScript. Então a primeira coisa que a gente fez foi fazer a importação, né, copiamos os links referentes ao Bootstrap para deixar a estilização do nosso formulário adequada. E depois a gente foi colocando os elementos. Então eu tenho um título aqui, que é o título de contatos, que está aparecendo aqui na formatação de H1, um HR para dar essa separaçãozinha aqui, e depois a gente tem o form, ok? É um form bem simples, ele tem apenas 2 campos, e a maioria dos elementos que vai estar apresentado aqui são elementos que nós já estamos acostumados, né, que já foram discutidos em vídeos anteriores. Eu vou tentar focar mais naquilo que é específico desse exercício. Então eu tenho 2 texts aqui, ó. Então eu tenho um text nome, ele é required, ou seja, ele é um campo obrigatório, e tem um text que foi identificado como txt telefone, e aqui eu coloquei não apenas um placeholder com a formatação que eu estou esperando receber, mas a gente também definiu aqui uma entrada de dados baseada num determinado padrão. Então o usuário ele vai ter que digitar um abre e fecha aqui, ó, parênteses, com 2 dígitos, é isso que eu estou dizendo aqui, ó, abre parênteses, fecha parênteses, 2 dígitos entre esses parênteses, depois 5 dígitos, então eu tenho que ter 5 números aqui, um tracinho e depois 4 números aqui. Essa formatação também vai ser validada, né, caso eu informe aqui, por exemplo, informei um nome para poder fazer o cadastro. Então já através da estilização aqui do Bootstrap e da validação, ele já vai mostrar em verde aqui para a gente, isso também foi discutido no vídeo teórico, que esse campo está ok em termos de validação. Agora o telefone, mesmo que ele tenha sido preenchido, caso ele não tenha sido preenchido de forma correta, eu não vou ter esse campo aqui validado, a menos que o usuário venha e faça o preenchimento na formatação que é esperada. Então 5 dígitos aqui, 4 dígitos, aí sim, ok? Beleza, uma vez que ele fez essa formatação aqui e clicar em inserir, a gente vai inserir, colocar esse elemento aqui, ó, nessa tabela com um botão de exclusão permitindo que o usuário possa, né, logicamente fazer a exclusão desse elemento. Basicamente o funcionamento desse exercício, né, o funcionamento dessa página é esse aqui. A gente colocou todos os elementos, né, aqui nessa página. Aqui embaixo eu tenho uma tabela onde vão ser exibidos os contatos já cadastrados anteriormente. Eu tenho aqui uma parte de cabeçalho, né, para essa tabela que eu estou exibindo em negrito. E depois os campos nome e telefone. Aqui é só para aparecer um índice, né, é um index na verdade, né, 0, 1, 2, 3. Então, à medida que a gente vai inserindo usuários aqui, ó, então eu vou colocar um outro usuário válido, né, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4. Inserir, esse usuário vai estar identificado como 0. Se eu colocar aqui um outro usuário, né, ele vai estar identificado como 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, inserir, ok. Ele vai estar, eu inseri aqui com um tracinho aqui, mas deu para entender. Então, ele está aqui com o índice 0, depois o índice 1, ok? Aqui embaixo aqui não tem muito segredo, isso aqui é só
um link para a gente voltar para a página de index, né, que é a página principal do projeto no Replit para exercícios resolvidos. É essa página aqui. Com isso a gente termina, né, toda esse comentário a respeito dos elementos. Só um detalhe, né, esses elementos aqui eles estão sendo, como eu falei anteriormente, inseridos no local storage, ou seja, no armazenamento local. Se a gente quiser visualizar, né, como que esses dados estão sendo inseridos, você pode clicar com o botão direito, mandar inspecionar, e aí nessa inspeção você pode verificar, né, esse armazenamento aqui, que no caso é um armazenamento de 2 contatos. Para você poder verificar, né, onde esses elementos eles estão de fato armazenados, você vai vir aqui, ó, aplicativo, e aí no caso, né, da gente estar tentando fazer essa inspeção nesses elementos aqui do ambiente do Replit, como o Replit ele tem a parte aqui, né, de codificação, mais a parte do visual, então quando a gente for visualizar um elemento armazenado no local storage, a gente vai ter, né, um ambiente um pouco poluído, porque o próprio Replit ele armazena muitas coisas localmente, então a gente pode ver aqui, ó, vários elementos que não foram armazenados, né, por nós, não é o nosso código que está fazendo isso, mas aqui a gente tem o array aqui, ó, o BD contatos, com o João e com Maria aqui sendo armazenados, ok? Então, dentre esses vários outros elementos, você pode perceber nesse link aqui de baixo, nem é no primeiro link do Replit, mas é nesse link de baixo, que o nosso BD Contatos está aqui. Se você quiser visualizar isso, né, menos poluído, a minha sugestão é que você feche, né, essa inspeção, abra esse código numa nova tab, então eu vou clicar aqui, ó, ele vai aparecer, vou clicar aqui em formulários, e aí eu não tenho, né, nenhum contato inserido aqui, porque eu abri numa nova tab aqui, eu vou colocar aqui agora João. Vou cadastrar esse cara, né, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, vou inserir, agora eu sei que existe, né, o BD Contatos, que é o nome do array que a gente está armazenando, no armazenamento local, clico com o botão direito aqui, mando inspecionar, e aí agora nessa inspeção que ele vai me apresentar, que já é uma inspeção já desse tab próprio aqui, né, dessa abazinha própria, quando você vier aqui em aplicativo, armazenamento local, clica no link, aí você vai ter, ó, muito menos poluído, mais fácil de observar aqui, o BD Contatos, né, é a variável que nós estamos armazenando localmente, ele tem apenas um usuário sendo armazenado aqui, que é o usuário João. À medida que a gente for inserindo, né, outros usuários, Maria, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, 5, e inserir, aí ele vai colocar Maria aqui também no armazenamento local, beleza? Ok, como que a gente vai fazer a elaboração desse exercício juntos aqui? Eu mostrei ele já funcionando, né, então vou voltar para o ambiente do Replit agora. Eu já mostrei ele aqui funcionando, eu vou puxar aqui, ó, a gente vai observar que o arquivo script.js, logicamente ele está implementado. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar o conteúdo desse arquivo, no primeiro momento, a nossa página logicamente vai deixar de funcionar, vai ter os elementos ali, mas nada vai estar funcionando, e a gente vai fazer, né, essa implementação juntos, beleza? Então eu vou clicar nesse arquivo, apagar o conteúdo para a gente poder fazer do zero. Ok, então agora eu estou com o arquivo script.js aqui em branco, não tem nada preenchido. Ele inclusive não está carregando os elementos que a gente já sabe que foram cadastrados anteriormente, porque a gente fez esse cadastro enquanto a gente tinha código aqui. Inclusive, se eu tentar preencher aqui os dados, esses dados nem vão ser validados e nem vão ser inseridos, né? Ele simplesmente vai dar um refresh na página, mas a gente não está exibindo nada aqui. Então a gente tem que fazer várias coisas. A gente tem que fazer a exibição dos dados, a gente tem que fazer a inserção de novos dados, e a gente tem que fazer a remoção, a deleção de dados que já estavam inseridos. São basicamente essas 3 funçõezinhas principais que a gente vai ter que fazer no nosso código. Vamos começar pela função auxiliar que vai obter os dados que estão no armazenamento local. Então, o que eu preciso fazer, né? O nosso interesse inicial vai ser exibir os contatos que já estão previamente cadastrados. Beleza. Esses contatos, eles estão cadastrados em uma variável que a gente combinou, que é dar o nome de bd_contatos. Eu tenho que pegar, eu tenho que obter essa variável, né, com tudo aquilo que ela possui dentro dela, do meu local storage, né, como a gente viu no exercício número 1. Como que a gente faz isso? Para a gente poder obter uma variável, né, de um local storage, a gente vai ter que acessar um método dessa variável, um método do local storage, desculpa, que tem o nome de getItem. Então eu teria que colocar alguma coisa no sentido de local storage.getItem, e aqui eu coloco o nome da variável, né, a qual eu quero fazer acesso. Então, bd contatos, por exemplo. Isso aqui eu poderia guardar numa variável qualquer, então poderia colocar numa variável aqui, ó, o retorno dessa pesquisa que a gente vai fazer no armazenamento local. Então existe aí um bd contatos, beleza, me dá e coloca nessa variável. Como eu vou ter que fazer isso algumas vezes no meu código,
uma coisa que a gente costuma fazer é criar uma funçãozinha para a gente ser ajudado nessa pesquisa, né, desses valores. E aí eu vou colocar já a função completa, a gente vai discutir aqui nos detalhes dessa função. Então antes de eu mostrar e explicar aqui, ó, eu simplesmente vou só dar uma deletada aqui para a gente poder discutir, tá joia? E aí depois eu explico o porquê daquele monte de código que estava ali. Ó. Então eu posso criar uma função, a gente tem normalmente esse padrão de colocar get, né, para a gente poder pegar alguma coisa, e set para a gente poder setar algum valor em uma determinada variável. Nesse caso, como eu estou querendo pegar alguma coisa do local storage, então eu coloquei get local storage. Então eu estou acessando localstorage.getItem e aqui eu coloco o nome da variável a qual eu quero obter. Caso eu consiga fazer isso daqui, eu vou retornar, vou dar um return, e aí isso vai ser retornado para algum lugar, né? Alguém vai chamar isso daí. Alguma outra função, né? Essa função nossa, por exemplo, que vai exibir os dados aqui na tabela, ela vai, né, fazer uso dessa função auxiliar aqui. O que estava, né, de código anterior lá? A primeira coisa, né, que eu vou explicar aqui era o que eu tinha colocado com os 2 pontos de interrogação aqui no cantinho aqui, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, 2 pontos de interrogação e coloquei um abre e fecha chaves, né? Chaves não, desculpa. Abre e fecha colchetes. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou utilizando um if, né? Eu estou fazendo o seguinte, ó, caso exista alguma coisa no BD Contatos, né, essa variável de fato, ela já tenha sido criada no armazenamento local, porque a primeira vez que eu abrir esse site não vai ter nenhuma variável BD Contatos no local storage. Caso ela exista, beleza, retorne ela para mim. Caso ela não exista, retorne um array vazio, né? E aí essa função principal aqui que vai listar os elementos, ela vai entender que não tem ninguém e vai deixar isso zerado. Isso para evitar algum tipo de erro, né? Caso nessa função aqui eu entenda que não tenha nada, aí simplesmente eu acabo não tentando exibir ninguém. Então esse é um primeiro ponto, né, da nossa função que a gente estava implementando ali. Uma outra coisa que tinha no código que eu mostrei anteriormente era isso aqui, ó, json.parse, ok? A gente acessou uma função json.parse e a gente fez isso aqui, ó. Na hora da gente fazer, né, a solicitação da existência dessa variável, né, e tentar pegar de fato essa variável do local storage, eu não estou retornando simplesmente essa variável do jeito original com o qual ela foi armazenada lá. Mas esse método, json.parse, ele vai analisar uma string JSON, porque a gente armazenou, né, a gente vai ainda armazenar, né, no formato JSON, porque é mais fácil de fazer esse tipo de armazenamento. E aí esse json.parse, ele vai analisar essa string JSON e ele vai construir um valor ou um objeto JavaScript que está definido por essa string, e aí a gente, em JavaScript, vai conseguir trabalhar de forma mais fácil. Na prática, na verdade, a gente vai pegar esse BD Contatos que está armazenado em formato JSON e a gente vai retornar ele no formato de array. E aí, quando a gente for trabalhar esse BD Contatos no nosso código aqui embaixo, a gente não mais vai estar considerando ele no formato JSON, mas sim no formato de array, que a gente vai conseguir manipular melhor, né? A gente já sabe mexer com array. Uma coisa que eu disse que a gente pode fazer é armazenar os dados. Então isso aqui a gente vai, aliás, nesse primeiro caso aqui a gente está pegando, né? A gente está assumindo que existe uma variável BD Contatos, a gente está pegando os valores dessa variável e vai trabalhar com eles de alguma forma. Agora, a gente também vai ter que setar, a gente vai ter que inserir de alguma forma esses valores lá. A gente em algum momento vai fazer isso e a gente vai criar uma outra função auxiliar para isso, beleza? A princípio ainda não vamos mexer com essa outra função auxiliar não, porque a gente não está preocupado com a inserção, a gente está preocupado com a exibição dos dados. Para exibição, isso aqui vai ser suficiente para a gente, pelo menos por enquanto, né? Enquanto função auxiliar, tá bom por ali. Aí agora a gente vai fazer uma função que vai mostrar esses dados aqui embaixo. Eu vou dar o nome dessa função de function atualizar tabela, beleza? Então essa função aqui, logicamente, como o próprio nome já diz, vai servir para atualizar essa tabela aqui com os dados, né, que existem aqui na nossa variável BD Contatos. Então caso exista, a gente vai solicitar, né, esses dados e a gente vai tentar andar, né, nesses dados, a gente vai tentar varrer esses dados aqui de alguma forma. E é isso que a gente vai tentar fazer agora na atualização da tabela. Essa atualização da tabela aqui, eu vou criar aqui uma variável. Eu vou tentar adiantar aqui um pouco o nosso lado, vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, vou criar uma instrução BD, né, vou colocar essa variável BD Contatos aqui, obtendo o getLocalStorage. Essa nossa variável vai estar acessando a função auxiliar vai procurar a existência de uma variável BD Contatos no local storage. Caso ela exista, ele faz a conversão de JSON para um array, e esse array vai ser armazenado na variável BD Contatos, que está sendo declarada, né, na nossa função atualizar tabela. E aí depois, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui agora uma instrução, que no primeiro momento talvez a gente não entenda muito bem, mas depois a gente vai entender melhor. Eu vou pegar, ó, esse BD Contatos, que é um array,
E aí para cada, né, isso é uma forma da gente iterar, eu poderia fazer um for aqui e tal, mas eu vou utilizar esse operador, for each. Então para cada elemento que existir no BD Contatos, eu vou inserir uma nova linha na tabela. Eu poderia fazer toda essa inserção da linha aqui também nessa função, mas eu vou criar essa função, né, inserir linha da tabela para poder ajudar a gente. Então a gente vai criar uma nova função aqui embaixo, que vai ser uma função auxiliar, tá joia? Então eu vou colocar aqui, ó, essa função aqui, ó, inserir linha na tabela. Coloquei um parâmetro aqui, ó, que vai ser contato, porque eu vou estar fazendo esse for each aqui, ou seja, para cada contato que tiver armazenado aqui, imaginando que tenha João e Maria lá armazenado. Inclusive, acho que são esses dois que tem, ó. Vamos aqui inspecionar, só para a gente lembrar o que está armazenado lá, ó. Eu venho aqui, ó, aplicativo, e eu tenho aqui, ó, BD Contatos. Tem lá o João e Maria. Então, são dois aqui, ó, né? Eu tenho dois elementos, dois contatos armazenados lá. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai pegar o João, e aí ele vai chamar esse inserir tabela aqui, passando João, e o index aqui vai ser um index, né, que vai ser 0, depois o index 1, depois o index 2. No caso, só vai ser o 0 e 1, porque só existe João e Maria. Aqui dentro, a gente vai criar um elemento novo, porque a gente vai querer agora colocar novos elementos nessa linha, nessa tabela. Essa tabela nossa aqui, ó, ela só tem a linha do cabeçalho. O nosso objetivo com essa função aqui, atualizar tabela, que chama uma outra função auxiliar aqui, ó, inserir linha na tabela, é ficar colocando uma linha nova para cada elemento existente no BD Contatos, que é uma variável do Local Storage. Então aqui dentro, o que eu quero criar? Eu quero criar um novo elemento HTML na minha table. Esse novo elemento HTML é uma linha, e uma linha, né, em elemento HTML é uma tr. Por isso eu vou criar aqui, ó, uma nova linha, criei uma const, chamei de nova linha, e aí eu estou dando um document.createElement, e aí eu estou criando esse elemento como sendo uma nova tr. Beleza, eu vou criar uma linha aqui, mas para que eu estou criando essa linha? Para colocar células nessa linha. Cada célula dessa linha aqui vai ser uma td. Então agora eu vou criar dentro desse elemento o conteúdo que eu quero colocar nesse elemento. Então eu vou colocar ele aqui direto e a gente depois vai discutir. Então eu tenho aqui uma nova linha, que é uma tr, e agora eu quero colocar, ó, 1, 2, 3, 4 tds, porque eu quero colocar aqui, ó, o index desse elemento, o nome do contato, o telefone do contato, e depois eu vou querer colocar alguma coisa aqui a ver com o botão que vai deletar esse elemento. Então eu vou colocar já o conteúdo todinho dessa linha, e aí eu vou explicar passo a passo. Então eu coloquei aqui, ó, nova linha.innerHTML. O que eu quero dizer? Aquilo que vai ficar dentro dessa tr. Então o que a gente está definindo aqui, ó, tudo isso aqui é o conteúdo dentro da tag tr. Então a gente tem, ó, uma nova tr sendo criada, né? Foi isso que a gente criou na linha anterior, /tr, né? Lógico que eu vou apagar isso aqui. Mas quando eu dou um inner HTML, eu estou definindo o que vai ficar aqui dentro, ó. É isso que a gente vai definir. O que eu quero que tenha aqui dentro dessa tag tr? Eu quero que tenham 4 tags tds. 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho uma td, 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 td. Ah, mas essa daqui de cima aqui, ela não é uma td, ela é uma th. Então, esse table header aqui, ó, que é o que o th significa, ele vai definir uma célula que, assim, ela é idêntica à td. A única coisa é que ela vai ser formatada, ela vai ser mostrada aqui em negrito. Então, todos os elementos, né, todas as células aqui, os textos dessas células aqui, dessa coluna, eles vão aparecer em negrito, mas ela é uma td para todos os efeitos. Eu poderia até colocar td aqui no lugar de th, mas eu vou colocar th só para aparecer o index ali como negrito, ok? O índicezinho aqui do elemento que está sendo inserido. Então eu coloquei aqui, ó, qual vai ser o índice que vai estar aparecendo aqui. Eu não quero que apareça 0, 1, 2, 3, então vai ser justamente o índice desse elemento que está vindo. Então, ó, o BD Contatos é um vetor, é um array, ele tem dois elementos, tem o elemento 0 e o elemento 1. O elemento 0 é João e o elemento 1 é a Maria, e aqui eu chamei essa minha função auxiliar. Num primeiro momento eu vou ter quem aqui? Eu vou ter o João, que tem um índice 0. Então eu entro aqui, coloco lá, índice 0. Então ele está formando aqui o valor dessa célula aqui, que vai ser no primeiro momento 0. Depois a próxima td, ou seja, a próxima célula, né, essa próxima coluna aqui, vai ser o quê? O nome do contato. Então, eu não tenho o contato inteiro lá, que é João. Se eu lembrar aqui, ó, vamos lá de novo. Clicar, inspecionar, vamos aqui no aplicativo, e aqui a gente tem, ó, deixa eu tentar achar aqui, vamos lá de novo, ó, aplicativo, BD Contatos, aqui a gente tem, ó, esse elemento aqui é um elemento contato, ó. Ele tem um nome e ele tem o telefone. Então, como eu quero colocar aqui, ó, o nome do elemento, eu coloquei aqui cifrão e aqui dentro aquilo que eu quero acessar, o nome do contato.
que veio como parâmetro para essa função. Então, o primeiro elemento ele veio como parâmetro, é o nome dele que eu quero colocar. Depois, é o telefone dele que eu quero colocar. E depois, aqui já é um pouquinho mais complicado, eu quero colocar um botão, vai ser um botão de exclusão. Para colocar um botão de exclusão, eu defini o TD, para dizer que esse botão de exclusão vai ser um botão que vai aparecer nessa célula aqui, ou seja, nessa coluna. E aí eu coloquei button, falei que é um type button, né? Aqui eu estou utilizando as classes do Bootstrap. Então, defini a classe que eu quero que apareça. Eu coloquei essa classe aqui justamente para aparecer na cor vermelha, para indicar, né, que tem um perigo ali, você vai excluir alguma coisa nesse sentido. O ID, né, eu vou estar definindo esse ID aqui como um index, justamente para poder deixar claro que cada linha dessa vai ter um ID específico, né, nesse botão aqui. Então, qual vai ser o ID desse botão? Vai ser o 0, porque caso a pessoa clique, ela vai eliminar, né, deletar o elemento que está na posição 0. Caso eu coloque aqui depois, numa próxima iteração, eu vá colocar a Maria aqui, por exemplo, né, o índice aqui, ó, o index vai ser 1, né, da Maria. E aí, na hora que a pessoa clicar no botão da segunda linha, que vai ter o index igual a 1, pelo fato de ser Maria, caso ele clique, ele vai deletar o elemento que está, né, no index específico. Então, esse ID aqui tem que ser diferente para cada elemento dessa tabela. E aí, para ser diferente, eu estou utilizando o próprio index do elemento. Aqui eu estou definindo que quando esse botão for clicado, a gente vai chamar uma função que a gente ainda vai precisar construir. Essa função vai chamar excluir contato e eu vou passar qual vai ser o índice do elemento que tem que ser excluído. E o excluir aqui é só o que vai estar escrito nesse botão, né? Vai estar escrito a palavra excluir. Com isso, a gente define o que vai ficar nessa nova linha aqui. A única coisa que a gente precisa fazer agora é porque essa TR está solta. A gente criar um elemento e definir o que vai ter dentro desse elemento faz com que esse elemento exista no documento. Mas aonde que esse elemento ele vai ficar existindo? Eu quero que esse elemento seja uma linha e que essa linha faça parte dessa tabela. Então, para isso, eu tenho que utilizar o append shield, ou seja, para poder colocar esse elemento como filho. Então, eu vou colocar aqui, ó, document.querySelector, ou seja, vou selecionar um elemento. Qual elemento que eu vou selecionar? Eu vou selecionar pelo ID, eu quero selecionar a tabela contato, porque essa tabela aqui, ó, ela está definida com um ID, o nome dele é tabela contato. Se eu voltar aqui, ó, no meu HTML, a gente vai lembrar, ó, que essa tabela ela foi identificada com ID contato. Só que essa tabela, eu criei essa tabela num formato aqui, né, do Bootstrap também, utilizando algumas tags para que ele pudesse fazer as formatações. Eu criei aqui uma linha que vai ser essa linha do cabeçalho, que é essa linha aqui, ó, que está definida. E depois eu criei agora uma tag que vai definir o corpo, né, dessa tabela. Então essas linhas que eu vou mostrar aqui, elas não estão diretamente penduradas, né, elas não são filhas diretas da table, mas elas vão ser filhas da tbody, né? Então eu tenho a table, depois eu tenho a tbody e essas linhas eu quero que elas apareçam como filhas dessa tbody aqui. Por isso que eu selecionei, eu dei um query selector aqui no elemento que é a tabela, mas eu estou especificando que essa nova linha ela vai ser filha do elemento tbody, que também é filho da tabela contato, ok? Com isso aqui, a gente já termina essa primeira parte para poder fazer a atualização dos dados aqui. Eu vou salvar e a gente vai verificar como que vai ser o funcionamento. Tem um detalhe que a gente ainda vai precisar discutir, mas a gente vai discutir daqui a pouquinho a respeito desse detalhe. Eu vou salvar aqui e vamos ver se a gente já vai conseguir listar alguma coisa. Então, vou clicar aqui, ó, em formulários para a gente poder observar. Ó, a princípio ele não listou nada. Deixa eu dar um reload aqui, ó, na página aqui. E vamos voltar aqui para ver o que ele vai... Ah, lógico, né? Eu estou fazendo uma situação que é o seguinte. A gente definiu a função 1, a função 2, a função 3, beleza, mas isso aqui são definições de funções. A gente tem que colocar alguma coisa aqui no nosso script.js para ele poder startar o processo. Então, qual é a função que eu quero que ele comece tentando fazer? Atualizar a tabela. Beleza? Então, quando o nosso interpretador passar por aqui, ele vai encontrar a definição dessa função auxiliar, a definição da função atualizar a tabela, a definição dessa outra função auxiliar, que é para inserir linhas na tabela, e agora sim, a gente tem uma chamada para uma dessas funções. Salvei, cliquei aqui no formulário, agora sim ele está mostrando. Está mostrando João, está mostrando Maria, com aquele detalhezinho lá, né, que eu tinha feito um cadastro lá. Beleza, mas ele está mostrando, só que ele logicamente não está excluindo, e também não está inserindo. Se eu chegar aqui e fizer qualquer inserção, a gente não tem validação, ele só está, né, dando um reload aqui na página, beleza? Então a gente vai tentar agora fazer as demais funcionalidades. Agora a gente vai fazer a função de inserção. Para fazer a função de inserção,
a gente antes vai conversar a respeito da validação, porque a gente, né, já observou que não está sendo nada validado. A gente não está inserindo, mas também não está validando. Então ele simplesmente faz um reload aqui, mostra os dados que já estão cadastrados, mas a gente não está fazendo a chamada do script, né, que vai validar esses dados. Para a gente poder chamar, né, esse script, a gente pode copiar o script que já está implementado na página de documentação do Bootstrap. Então eu vou entrar aqui, eu já fiz isso no vídeo teórico, mas a gente vai fazer novamente só para ter uma noção. Então eu estou aqui na página do Bootstrap, vou clicar nessa página, e aí ó, você vem em Docs, aqui embaixo, nessa parte aqui de formulário, tem esse link aqui de validação de formulário, e aí você pode vir aqui ó, nesse script e copiar, simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui ó, nesse script para poder fazer as validações do seu formulário. Então cliquei aqui, ó, copiei, vou colar isso lá, vou voltar, venho aqui ó, Ctrl+V, beleza? Posso deletar esses comentários aqui do script. Eu já expliquei a respeito desses detalhes, o que está acontecendo em cada uma dessas linhas aqui no vídeo teórico. Então, se você não assistiu o vídeo teórico a respeito de formulários, eu te sugiro que você assista. Então, depois que a gente adicionou o script que a gente copiou da documentação do Bootstrap, a gente pode chegar aqui, tentar inserir um novo elemento, e a gente vai perceber que esse elemento não vai ser inserido, logicamente, porque a gente não implementou a função de inserção, mas que ele já está sendo validado. Então, se eu colocar um nome aqui, ó, ele já vai agora, né, colocar a validação ok. E se eu digitar um telefone que atenda a formatação, 12345, tracinho 1234, ele também vai parar de reclamar. Logicamente, a gente não vai conseguir inserir o elemento, né, mas ele já está fazendo essa validação. Esse botão aqui, ó, ele já está sendo monitorado pelo próprio script, porque no script a gente tem um listener, ok? E esse listener ele está monitorando todos os eventos de submissão. Então, quando alguém clica nesse botão, um evento de submissão aqui está acontecendo, né, nesse formulário específico, e aí os campos eles estão sendo validados. Caso a gente tenha algum problema de validação, a gente interrompe a submissão desse formulário, ou seja, esse formulário não seria submetido para um servidor, e depois a gente coloca, né, uma nova classe dizendo que esse formulário ele já foi validado. A gente vai fazer algumas modificações nesse script justamente para poder fazer a chamada da nossa função que vai inserir um novo elemento. O que a gente vai fazer aqui? Bom, uma vez que esse nosso aplicativo, esse nosso exemplo, ele não vai fazer contato com o servidor, a gente não quer de forma alguma que essa inserção ela seja submetida para um servidor, até porque isso não está no contexto, né, do nosso curso agora nesse momento. Então eu vou pegar essas duas instruções aqui, ó, e vou simplesmente colocar essas duas instruções para o lado de fora. Por quê? Porque a não submissão, né, a interrupção de submissão desse formulário, ela vai acontecer de qualquer forma. Eu não quero submeter esse formulário para o servidor, uma vez que eu não estou trabalhando com o servidor nesse momento. Caso eu não consiga nenhum tipo, né, tem algum problema de validação aqui, com esses dados aqui, eu vou adicionar essa classe aqui, ó, informando que o meu formulário ele foi validado. Beleza, mas por que a gente está fazendo isso? Porque agora a gente vai criar um else, e aí, caso eu não tenha problemas de validação, ao invés de eu submeter esse formulário para um servidor, que é um servidor que não existe, eu vou chamar uma função que eu vou chamar de inserir contato, por exemplo, e vai ser a função que a gente vai implementar aqui embaixo. Então, tive problema de validação? Beleza, eu venho aqui e falo que esse formulário foi validado, justamente para ele poder apresentar os problemas que aconteceram. E a interrupção da submissão vai acontecer de qualquer forma. Não tive problema, então eu vou chamar a função de inserção para que de fato eu possa fazer a inserção de mais um novo elemento na variável que a gente está armazenando localmente, né, utilizando o local storage. E aí, depois de eu fazer essa inserção, né, desse novo contato, eu vou fazer o contrário do que eu fiz ali em cima. Eu vou chegar aqui em cima aqui e vou remover essa classe que fala que o formulário já foi validado. Porque, caso ele tenha problema, ele vai incluir essa classe aqui dizendo que alguns campos, né, estão com problemas e que o formulário já foi validado. Mas, caso ele faça uma inserção, eu reseto isso, eu tiro, né, essa classe para que uma nova inserção possa acontecer do zero, ou seja, sem que esse formulário tenha uma classe informando que ele já foi validado. Eu quero que, né, ele comece novamente aqui do zero e aí essa inserção possa acontecer. Tá joia? Ainda não está funcionando, logicamente, né? Se eu chegar aqui, eu clicar no link e mandar inserir um elemento aqui, ele vai estar fazendo a validação. Mas caso eu tente colocar um elemento que, a princípio, passe na validação, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, ele não está inserindo. Ele vai chamar uma função, essa função não existe ainda, então ele não está fazendo nada.
Agora a gente vai implementar essa função aqui embaixo. Então eu venho aqui, ó, e aí eu vou criar essa função. Function inserir contato. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nessa função é definir um objeto do tipo contato baseado nos valores que a pessoa digitar aqui nesses dois texts, no text de nome e no text de telefone. Como que eu posso fazer? Eu posso criar uma const, chamei essa const de contato, e eu vou definir essa const com dois atributos, né? Esse objeto aqui vai ser definido com dois atributos, nome e telefone. O que vai ter no nome desse objeto contato? Vai ter o value, ou seja, o valor que a pessoa digitou nesse text que está identificado como txt nome. E o que vai ter no telefone? Vai ter o valor do elemento que foi identificado como txt telefone, e com isso eu tenho esse objeto montado em memória. E agora o meu objetivo vai ser fazer o quê? Vai ser fazer com que esse objeto seja inserido nesse BD contatos. Então eu vou utilizar justamente a função que eu defini anteriormente, que eu também tinha utilizado na hora de fazer a atualização aqui da tabela. Se a gente lembrar aqui, ó, a gente fez utilização desse getLocalStorage. Por isso que a gente criou uma função, porque a gente ia várias vezes precisar disso. Então eu vou copiar essa linha aqui, ó, do atualizar tabela, minimizei aqui o atualizar tabela e vou colocar logo abaixo aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar uma const também nesse contexto aqui, ó, dessa função inserir contato, para poder obter o local storage com o meu banco de dados de contatos. Para que eu quero fazer isso? Para eu poder adicionar. Lembra que esse getLocalStorage aqui vai me devolver, né, ele vai dar um return aqui num array, ele vai pegar esse objeto que está armazenado no formato JSON e vai devolver no formato de array. Como que eu faço para poder colocar um elemento num array? Eu utilizo a função push. Então eu posso chegar aqui, ó, e definir essa instrução. bdcontatos.push contato. Então eu vou colocar esse novo contato com os dados que foram digitados pelo usuário como sendo um elemento ao final, né, dos elementos que já estão inseridos nesse vetor. Beleza, fazendo isso, eu já adicionei isso em memória aqui, mas eu tenho que agora refletir os dados que foram alterados nessa variável aqui, ó, bdcontatos, que é um array, no meu armazenamento local, no meu local storage. Aí para isso eu vou agora definir uma outra função. Assim como eu fiz a função getLocalStorage para poder pegar, para poder obter a variável bdcontatos, eu vou criar agora um setLocalStorage. Então eu vou colocar aqui essa função auxiliar logo abaixo do getLocalStorage e vou criar ela com esse nome, o setLocalStorage. E ele vai receber o bdcontatos, que é um array, e ele vai dar um localStorage.setItem, ou seja, ele vai setar um determinado item do local storage com esse bdcontatos aqui. Caso o bdcontatos já exista, como vai ser nesse caso, ele já existe, já tem João e Maria lá, e agora eu vou adicionar um José, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar. Caso ele não exista, ele vai criar esse cara, né, do zero. E aí como que eu vou fazer o armazenamento, né, desses dados? A chave, né, o dado vai ter esse nome, ó, a chave da variável que vai ser armazenada vai ser bdcontatos, que pode ser nova ou simplesmente atualizada. E o valor, né, desses dados que vão ser armazenados, ele vai ser baseado nesse JSON.stringify aqui, bdcontatos. Esse stringify aqui, ó, esse método, ele converte os valores em JavaScript para uma string em JSON. Então, esse dado aqui é um dado em JavaScript, é um dado no tipo de um array. Esse array ele vai estar sendo convertido para JSON e ele vai estar sendo armazenado no estilo de JSON. Então, setLocalStorage é um método que vai fazer isso para a gente. Então, agora que eu já tenho essa alteração da inserção desse novo contato no meu array, eu quero fazer isso refletir no armazenamento local. Para refletir no armazenamento local, é só eu fazer a chamada desse método que a gente acabou de implementar em cima, que é o setLocalStorage. Então eu venho aqui, ó, setLocalStorage, e eu passo o bdcontatos para ele. Ele está esperando receber um array, e a gente vai passar bdcontatos. Ok, ponto e vírgula aqui, beleza. Aí depois que eu fizer isso aqui, eu tenho que visualizar essas informações aqui, ó, aparecendo. Para isso, eu tenho que chamar a função que atualiza essa tabela, porque senão, o que vai acontecer? Ó, vamos salvar aqui e visualizar o que vai acontecer de fato. Ó, dei um salvar, fui aqui em formulário, vim aqui, vou tentar inserir o José, a princípio ele está validando, chego aqui, ó, José, agora eu vou colocar um telefone 33-12345, tracinho 1234. Vou inserir o José. Parece que deu certo, parece que ele inseriu, mas ele não está mostrando aqui, porque a gente não mandou chamar a função atualizar a tabela novamente. Se eu clicar aqui, ó, será que o José está lá? Eu vou mandar inspecionar, a gente vai dar uma analisada agora. A gente vai vir aqui, ó, em aplicativo e a gente vai analisar
a variável BD contatos. Ó. Deixa eu buscar ela por aqui, ó, pelo filtro. BD contatos, ó, o José está lá. Ó. Então ele foi inserido, ele está lá. Só que a gente precisa fazer com que essa tabela seja atualizada. E a atualização da tabela vem por esse método aqui. Ó. Então eu vou até jogar ele aqui mais para baixo. Né? Eu vou deixar essa chamada, né, embaixo de todas as definições dos métodos anteriores. Então eu vou colocar aqui, ó, esse método aqui, ó, inserir contato. E aí eu vou fazer essa chamada aqui, ó, do atualizar a tabela. Para ver o que vai acontecer. Será que vai dar certo? Vamos ver aqui. Talvez ainda tenha algum problema que a gente precise consertar. Então ele vai inserir e chamar a atualização. Cliquei aqui, aí ele está mostrando aqui, ó, José. Agora eu vou colocar um novo, né, para a gente visualizar o comportamento. Vou colocar aqui Joana. Joana, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4, inserir. O que aconteceu? Ó, ele colocou aqui, ó, ele insere a Joana, só que na hora de atualizar a tabela, ele coloca, ó, todos os dados, né, João, Maria, José, Joana, adicionados ao final daqueles que já estavam sendo exibidos anteriormente. Então, quando a gente mandar ele atualizar a tabela, a gente não pode deixar que os dados anteriores continuem nessa tabela. A gente tem que criar uma função para poder deletar, zerar essa tabela e aí depois chamar o atualizar a tabela. Porque senão ele sempre vai ficar adicionando ao final. E aí, ao inserir um elemento, vai acontecer como aconteceu aqui. Inserir Joana, ele vai mostrar, vai deixar aqueles 3 que estavam anteriormente e colocar agora os dados atualizados ao final. A gente não quer ficar inserindo, a gente quer deletar. Para isso, a gente vai criar uma outra função, que vai ser uma função auxiliar. Essa função auxiliar, como que vai ser o comportamento dessa função auxiliar? Eu vou chegar aqui, ó, vou até criar ela aqui embaixo aqui, para a gente poder conversar sobre ela. Ó. Eu criei uma função chamada limpar tabela. O que eu vou fazer? Eu vou dar um query selector para poder pegar o conteúdo, né, que está em tbare, ou seja, esse conteúdo aqui, ó, na parte do corpo dessa tabela. Eu já estou com esse conteúdo em mão, tá joia? E aí eu vou dando um element.firstField, ou seja, eu estou com esse elemento que é o tbare aqui, ó, pego o primeiro filho dele, ele vai pegar esse primeiro elemento aqui, e aí eu removo esse elemento. Depois eu vou ficar removendo, coloquei um while aqui, ó, enquanto existir algum filho, enquanto o elemento tbare tiver algum filho, eu removo, até que ele não tenha mais filhos algum. Então essa função limpar tabela, ela vai precisar ser chamada sempre quando eu for atualizar a tabela. Vou atualizar os dados da tabela, antes de eu começar a querer atualizar os dados, ou seja, adicionar linhas nessa tabela, eu vou chamar a função limpar tabela. Porque a função limpar tabela vai remover todas as linhas dessa tabela para depois começar a inserir os novos elementos. Se eu agora salvar, agora a gente vai visualizar o comportamento e a gente vai perceber que esse comportamento já mudou. Tem João, Maria, José, Joana. Aí agora eu vou colocar mais um aqui, ó, Jorge. E vou colocar o telefone. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 1, 2, 3, 4. Quando eu for inserir, ó, ele só vai mostrar o Jorge ao final. Por quê? Porque ele deletou todos os elementos através da função auxiliar limpar tabela e depois ele chamou o atualizar tabela, que vai, né, inserir aqui os elementos logo abaixo. Agora só vai ficar faltando o excluir. Essa função de excluir, que é uma função até mais tranquila, ó, vou minimizar a validação que já está sendo feita. Vou minimizar aqui, ó, o get local storage, set local. Vou deixar esses dois aqui, ó. O get e o set dá para deixar. Atualizar a tabela, inserir linha na tabela, inserir contato, limpar a tabela. Esse limpar a tabela aqui, como ele é uma função auxiliar, vou até jogar isso aqui para cima. Ó. Vou vir aqui e vou colocar isso aqui, ó, aqui em cima, limpar a tabela. Lógico que essa ordem não importa muito, né, mas só para em termos de organização. E agora a gente vai criar uma função para excluir. Se você lembrar, cada botão desse daqui está sendo criado com uma possível chamada para a função excluir. Ó. Na hora que, inclusive é aqui no próprio script. Ó. Quando a gente, vou voltar aqui, ó, na inserção da linha. Ó. Quando a gente insere uma nova linha, uma linha João, por exemplo, a gente está colocando um botão com o conteúdo aqui excluir, e caso ele seja clicado, ó, um clique, a gente vai chamar uma função denominada excluir contato. Então, justamente por causa disso, eu vou criar aqui uma função, ó, function excluir contato. Ok? Beleza. O que essa função vai fazer? Ela recebe aqui, ó, um index. Se a gente perceber, ó, vou voltar aqui, ó, no inserir linha da tabela. Ó. Quando a gente chama, ao ser clicado, o botão de exclusão, né, o botão excluir, a gente passa o index. Ou seja, se o cara clicar aqui, ó, nesse botão aqui de exclusão, a gente vai chamar essa função excluir passando o índice 2, para ficar claro que a gente está querendo remover o José. Caso ele clique aqui nesse último botão,
a gente vai chamar essa função, excluir contato, passando um index, que nesse caso aqui é o index 4, para a gente poder remover o Jorge. Então, a função excluir contato, ela já está esperando receber um index. Para quê? Para a gente poder remover esse elemento do array. Na verdade, remover esse elemento do meu BD contatos, que é um elemento que está sendo armazenado no local storage. Então, assim como a gente fez, né, no inserir, a gente vai ter que obter, ó, vou pegar isso aqui, ó, vou até dar um Ctrl C e agora Ctrl V. Vou colar aqui, BD contatos, get local storage. Por quê? Para eu poder pegar esse elemento. Esse BD contatos aqui, ele precisa ficar na minha mão, para eu poder, de fato, começar a poder trabalhar com ele. Agora, para que eu quero esse BD contatos? Eu não quero para fazer um push, igual eu fiz anteriormente. Ah, vou dar um push, vou adicionar um elemento nesse array. Não. Eu vou pegar esse BD contatos aqui e eu vou dar um splice. Esse splice, ele vai fazer o quê? Para que serve, né, a função splice de um vetor? Esse método splice, ele vai alterar o conteúdo de um array. Ele vai adicionar novos elementos, enquanto remove elementos antigos. No nosso caso específico aqui, a gente só vai querer remover elemento antigo. Então, a gente vai fazer o quê? Eu vou dar um splice, e aí o conteúdo que eu vou passar dentro desse splice é, primeiro, o índice. Eu quero remover qual elemento? Eu quero remover o elemento que está no índice index, que foi justamente o valor que eu recebi. Então, se o cara clicar aqui, ó, nesse botão, eu vou passar 1 e vou querer remover o elemento do índice 1. Quantos elementos a partir do índice index eu vou querer remover? Um só. Então, se ele clicar nesse botão, eu quero remover apenas a Maria. Se eu colocasse 2 aqui, ó, ele ia remover a partir do índice 1 o elemento Maria e José. Não é isso que eu quero remover apenas um único elemento. Fiz a alteração que eu queria na memória, no meu array BD contatos. O que agora eu tenho que fazer? Eu tenho que refletir essa alteração no meu local storage, no meu armazenamento local. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, set local storage, para ele poder setar no BD contatos todas essas alterações que foram realizadas aqui. Beleza, mas como que ele vai sumir aqui, ó? Cliquei, eu quero atualizar. É só a gente fazer a mesma coisa que a gente fez no inserir, ó. Vou chamar a função atualizar a tabela. Então vem aqui, ó, e coloca a chamada dela aqui. Vou dar um Ctrl S e vamos ver se vai funcionar. Formulários, aí eu vou pegar aqui e vou remover Joana. Excluir, removeu. Ah, eu vou remover aqui Maria. Excluiu, removeu. Então, os elementos, eles estão sendo mostrados aqui apenas considerando os elementos existentes no BD contatos do local storage. Beleza? Com isso a gente finaliza, né? Só tem um detalhe aqui, ó, que é o seguinte, que eu ainda acabei não comentando, que é na hora que a gente vai fazer, por exemplo, a inserção de um elemento, vou colocar Maria aqui de novo. Maria, vou adicionar um telefone para ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tracinho 1, 2, 3, 4. Se eu mandar inserir a Maria aqui, ó, ela aparece aqui embaixo, só que os dados dela continuam aqui, ó, aqui em cima, Maria, né, com esses dados aqui. Então, se eu quiser limpar, né, eu posso aproveitar esse script aqui, ó, que eu já tinha feito aqui em cima, chamo a função de inserção, removo essa classe que estava informando que os dados tinham sido, né, que o formulário tinha sido validado, e posso aproveitar aqui esse form aqui, posso dar um form ponto e posso dar um reset aqui, eu posso fazer com que os dados desse formulário sejam limpos através desse método aqui, ó. Beleza? Vamos testar para a gente ver se vai funcionar. Ctrl S, cliquei em formulário, vou remover a Maria aqui, e agora vou inserir a Maria de novo. Maria, 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 1, 2, 3, 4, vou inserir, aí insere Maria e resetou aqui os dados. Tentei inserir sem preencher, ele não deixou. Comecei a preencher, validou, estou preenchendo aqui sem a formatação, ele já está fazendo a validação também, ok? Beleza, esse código está disponível, foi um vídeo um pouco maior, mas eu quis falar em detalhes a respeito dessa codificação. Tente alterar, colocar mais campos, fazer algumas modificações, eu espero que tenha contribuído no seu aprendizado. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.